Olá, quaquezinhos, tudo bom? Aqui quem fala é a Mai do Quack e hoje nós vamos falar sobre esportes no Brasil. Já pensou se esse é o tema da sua redação ou cai em alguma questão e você não sabe o que falar? É para isso que eu vim te ajudar. Nesse vídeo eu vou guiar vocês através de 3 argumentos bem interessantes que vão te ajudar a dominar melhor o tema e principalmente a ter argumentos diferenciados. Inclusive, eu vou ser bem sincera que se você estiver procurando aqueles argumentos coringa que tem em toda a redação, sei lá, aquelas coisas de corpo biológico do Durkheim, sociedade líquida do Zygmunt Bauman e essas coisas, você não vai encontrar aqui. Eu vou ser bem sincera. Mas agora, se não é isso que você está procurando, continua com a gente, porque você vai encontrar argumentos bem diferenciados sobre o tema. Já é um tema bastante incomum de ser tratado, então vale a pena assistir. Vem com a gente. Esse ano é ano da Copa de Futebol Feminino, e ela tá tendo uma ênfase muito grande, principalmente porque tem tido muitas políticas em favor de fortalecimento da mulher, empoderamento e tudo mais. E como a Copa do Mundo masculina é super famosa, a galera quer também trazer a Copa Feminina como algo muito bom, que mereça o mesmo destaque, correto? Inclusive, esse ano algumas empresas, por exemplo o Boticário, eles anunciaram que eles vão parar os funcionários deles e tal, para poderem assistir os jogos da Copa Feminina, justamente como acontece com o futebol masculino. E grandes emissoras, tipo a Globo, por exemplo, vão transmitir os jogos, que é algo inédito. Então o tema está bastante em voga, a questão de esportes, inclusão social e tudo isso. Hoje no Brasil, menos de 40% dos brasileiros dizem praticar esportes. E além disso, nós estamos entre os 10 países com maior índice de obesidade infantil. Ou seja, a gente percebe que os esportes têm uma ligação um pouco enfraquecida no nosso país. E para ajudar vocês nisso, que eu vou trazer alguns argumentos, algumas formas que vocês podem abordar numa redação, numa argumentação de questão, enfim. A primeira argumentação que eu vou trazer é sobre a história e o Estado. Como assim, né? Bom, o esporte começou a surgir no Brasil de forma mais oficial, digamos assim, a partir do século XIX, quando uma elite letrada buscava uma forma de diferenciação, e ele era visto como uma forma de recreação. Os esportes na época eram, por exemplo, o futebol, o remo, o turf, que o turf seriam corridas a cavalo. E essas atividades eram totalmente autônomas, quem promovia era a própria sociedade, não tinha um incentivo do Estado. Porém, no século XX, o Estado começou a interferir nisso. De que forma? Por exemplo, no século XX, eles passaram a incentivar o futebol, que é justamente, o nosso esporte mais conhecido hoje, que nós temos relevância mundial no assunto. E por que o Estado estimulou o futebol? Porque, sei lá, é legal, é bom para a saúde e tudo mais? Não, né? Mas era uma forma de desestimular a capoeira, que era tipo um esporte obscuro da época, até crime. Então o Estado passou a incentivar o futebol para apagar a capoeira do rolê, né? E além disso, uns 10 anos depois, o Estado também investiu de novo no futebol, e novamente não foi por motivos legais, porque é legal para a saúde, porque gera inclusão social, porque, sei lá, estimula o desenvolvimento motor, cognitivo, esse rolê todo. Ele estimulou o futebol para sufocar mobilizações operárias. Ou seja, eles tiravam o foco de uma possível greve e tal, e investiam no futebol como uma forma de recreação. Então, acho que isso é interessante para trazer, porque mostra não só uma das formas que foi construído o futebol no país, já que ele foi um dos primeiros esportes a ser realmente estímulo do Estado, mas também para perceber que o esporte, quando ele entrou no país, ele já entrou de uma forma meio estranha. Não entrou com aquele intuito de ajudar a sociedade, de trazer os benefícios da prática esportiva ou algo assim. Aí, além disso, eu acho que a gente pode falar de um segundo argumento, que seria, por exemplo, sobre integração e saúde. O que acontece? Alguns pesquisadores em Atlanta recentemente fizeram uma pesquisa e comprovaram que os esportes ajudam no controle da depressão. Depressão, todo mundo sabe que é uma doença, um estado, não sei nem definir, peço desculpas, mas
é tratado como doença, né? A depressão, a ansiedade e tudo mais. E o esporte comprovadamente ajuda a controlar essa condição. E além disso, o esporte também ajuda na capacidade física e na autonomia em várias outras doenças, como por exemplo fibromialgia, diabetes e até câncer. Esses pesquisadores fizeram estudos com mais de 90 doenças, então ele realmente ajuda em várias delas. Além disso, o esporte ajuda na capacidade motora e cognitiva. Isso, por exemplo, para a inclusão de deficientes é muito interessante, porque não só é imprescindível que eles tenham um desenvolvimento motor e cognitivo, como também o esporte estimula a prática em grupo, a autossuperação e vários outros fatores, que não só para os deficientes, por exemplo, mas para qualquer outra pessoa que precise de algum incentivo de prática em grupo, e enfim. E além disso, o esporte pode ter papéis bem maiores, âmbitos muito maiores, como por exemplo em 1971, auge da Guerra Fria, um grupo de mesatenistas, eu nem sabia que existia mesatenistas, eu descobri agora, mas existem mesatenistas, que são os praticantes de tênis de mesa, e esse grupo de mesatenistas, em 1971, eles foram o primeiro grupo norte-americano a visitar a China após virar comunista, ou seja, isso é um indicativo de paz entre os povos. Então o esporte sempre teve esse papel e se for procurar, vai encontrar vários casos similares em Olimpíadas, em pedidos de paz de esportistas e várias coisas assim. Então ele tem também esse intuito de inclusão social em um âmbito muito, muito maior. E isso é muito interessante também de a gente abordar. E além disso, para trazer um argumento totalmente fora de contexto não, né? Mas aqui é dificilmente pensado. Eu aproveitei para pesquisar um pouco sobre a influência entre educação física e geografia. Olha só, nada a ver, né? O mapa aqui atrás. É isso, por isso que eu pesquisei geografia, para poder usar o mapa. Não, mentira. Enfim. Poxa, você deve estar se perguntando, né? O que tem a ver esse rolê? E, bom, basicamente, digamos que o ambiente influencia o esporte influencia o ambiente. De que forma? Por exemplo, se um país tem mais terras planas, tem uma condição de tempo melhor, dificilmente a gente vai praticar, sei lá, esqui na montanha de gelo. Então, é um tipo de esporte que não se encontra aqui. Então, dessa forma, a geografia também influencia o esporte. Tá, mas como o esporte influencia a geografia? Pode ser até de forma negativa. Por exemplo, tem alguns esportes que são considerados radicais. O que acontece? Normalmente eles são em montanha, maior montanha, não sei da onde, maior não sei. São em lugares muito específicos e muitas vezes isolados. E muitas vezes promovem eventos nesses lugares, chama mais pessoa, consequente maior degradação. E isso é ruim para o ambiente. Então o esporte também pode ter sua influência negativa nesse sentido. Claro que diante de tantas coisas positivas, é sempre importante pensar neles. Mas o que muitos geólogos defendem é que o esporte seja tratado como uma prática econômica, ou seja, uma atividade econômica, que ele deve incentivar que o esporte ocorra no lugar correto, que nos ginásios, sei lá, nos campos preparados para eles, e não somente em lugares, sei lá, no maior pico, não sei das quantas, porque ele é mais legal. Porque muitas vezes você vai estar degradando aquele lugar. E além disso, pode-se facilmente argumentar que todos nós estamos no mesmo ambiente, um ambiente propício a atividades similares, e a partir disso, nós, enquanto sociedade, estamos integrados com uma prática esportiva similar. E nesse ponto a inclusão entra certinho, né? E eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou, comenta. Se não gostou, comenta também. Deixa sua opinião. Falem qual argumento que vocês preferem. Vocês acham que não tem nada a ver a geografia? Ou se vocês gostaram desse tipo de argumentação, vocês acham que vale a pena a gente assistir em argumentos mais profundos. Não só, eu tento trazer esses argumentos assim, não só pela questão de ser um argumento diferente,
mas pelo aprendizado, porque eu acho que é muito mais interessante a gente estar realmente aprendendo coisas novas, estar realmente se inteirando nesses assuntos que caem no vestibular, porque o que são esses assuntos? São assuntos importantes para a nossa sociedade atual. E sendo assim, é importante que a gente esteja alinhado com eles. Então, gostou? Comenta, curte, compartilha, chama os amigos. Quer sugerir tema? Pode sugerir. Eu estou começando a montar a agenda para temas do segundo semestre, então o que sugerirem eu com certeza vou levar em conta. Não posso prometer fazer, mas eu garanto que eu vou com certeza olhar com carinho, ver se tem relevância, e se tiver eu trago mesmo e a gente vem discutir aqui, tá bom? Muito obrigada, gente. É isso.